E aí, pessoal, beleza? A qualidade de hoje tá daquele jeito. Gente, tem muita coisa importante para falar no vídeo de hoje, mas antes de falar os principais temas, quero só falar que eu estou gravando de dentro do carro, com microfone e um notebook iluminado pelo celular, porque teve um acidente gigante próximo à minha casa, onde teve uma colisão de carros com postes e um transformador caiu e basicamente metade do meu bairro está sem luz. Então, assim, não vai voltar energia tão cedo. Foi um acidente grave aí e tudo mais. Mas, enfim, esquecendo aí os pormenores do porquê o vídeo está assim hoje, meus amigos, vamos comentar hoje sobre o exército do José Disseu. Não é novidade para ninguém que José Disseu está fazendo, voltou aí para o tabuleiro da política brasileira. Disseu aí que vem se movimentando já, se encontrando com muita gente. E o petista, como vocês já sabem, tá se encontrando aí com várias pessoas que não estava falando. Chega a perder aqui o fio, tanta coisa aconteceu comigo hoje. Mas, então, o José Disseu ele vem se encontrando com algumas pessoas recentemente. A última pessoa que o José Disseu, inclusive, se encontrou é um cara que o Lula andou conversando esses dias, comentamos no vídeo de ontem, inclusive é um aliado histórico dos petistas. Diz aqui, eu tô lendo até para ler comentário hoje, disse o áudio tá bom, porque não vai ter o que falar. Então, estamos falando do Disseu, vamos também falar sobre os intelectuais do PT. Como vocês sabem, diferente da direita, a esquerda é bastante organizada. E aí, o pessoal já está, né, se movimentando de conversinha mole e tudo mais, traçando a estratégia para 2022. Então vamos falar sobre isso, o que é que a esquerda vem planejando aí, na verdade não só para 2022, mas para também 2023. E se de um lado a esquerda vem trabalhando, vem se organizando, o lado do presidente também. Vamos falar sobre Bolsonaro, partido, aliança de 2022, o que o Mourão anda fazendo, por onde o Mourão está pensando ir se filiar ou talvez até concorrer ao cargo. Vamos também falar mais um pouco hoje sobre Sérgio Moro, eleições. Ontem já tínhamos 4 integrantes aí do grupo dos lava-jatistas para disputar cargos. Hoje já temos 5. 5, né? Até onde vai parar, a gente não sabe. Moro também quer colocar mão no dinheiro de Bolsonaro, o dinheiro do PSL, que ele só tem por causa de Bolsonaro. Moro quer colocar a mão. Vamos também falar sobre mídia, em Folha de São Paulo aí, né? Recebendo, na verdade, soltando matéria de patrocinadores. Patrocinadores é os chefes do João Dória, né? Você sabe quem é. Vamos também falar da Folha de São Paulo. Vamos começar o vídeo falando dessa questão do Carlos. Tem mais algumas coisas do precatórios, briga no STF. E aqui agora vai ser tudo naquele velho improviso. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui assim. Assim, eu acho que assim é melhor. Minha foto vai ficar pequena, mas eu prefiro a minha foto pequena do que a notícia pequena, que senão vai ser assim, ó. Não vai ter como ficar melhor do que isso. Minha foto fica pequena, na verdade não muda nada, né? Então, vai ficar assim, minha foto, e vamos lá. E agora eu vou parar de ler os comentários só para entrar no vídeo e a gente vai uma atrás da outra. Vejam só. O Carlos Bolsonaro ontem veio nas suas redes sociais, em todas as suas redes sociais, ele fez uma postagem que isso daqui, na verdade, não é a postagem do Carlos em si, mas o resultado, as consequências pós-postagem do Carlos. Foi classificada como uma postagem falsa. E aí você vê como a maquininha da oposição funciona quase como um relógio suíço. Tá ligado? E aí o que foi que aconteceu? O Carluxo, ele vem, ele coloca aí um vídeo do Lula. Putz, eu não sei se eu vou conseguir colocar. Posso tentar aqui, o áudio do computador é ruim, né? Não é o mesmo microfone que eu utilizo. Mas ele traz o vídeo do Lula, que ele está falando sobre a Bolívia, o que aconteceu na Bolívia no passado e tudo mais. E aí ele postou no Twitter, não aconteceu nada, mas como vocês podem ver aqui, né, o Humberto Costa trazendo a matéria do estado de Minas. Se a moda pega. Carlos Bolsonaro é censurado pelo Instagram depois de post fake sobre Lula. Será que o Carlos realmente colocou algum fake? E é isso aqui, como vocês podem ver. Ó. O Carlos Bolsonaro, ele traz um vídeo do Lula. A única coisa que o Carlos escreveu na legenda foi vídeo sem edições, do ex-presidiário por suas próprias palavras, sem querer comentário de ninguém. Será falso também, checadores? Aguardemos e tirem as suas conclusões. E eu vou dar play aqui no áudio para vocês. Eu espero que dê para pelo menos ouvir, mas se não der, eu explico para vocês o conteúdo do vídeo. E é esse daqui, ó. Vejam só. Quero confessar para vocês, e falo isso com orgulho, possivelmente se não fosse um governo como o nosso aqui no Brasil, o Evo Morales teria tido muito mais dificuldade na Bolívia, porque aqui no Brasil havia uma elite atrasada que queria que o Brasil fosse duro com a Bolívia. E eu lembro da primeira conversa
conversa que você teve no meu gabinete com o Evo Morales, com o Marco Aurélio Garcia, quando você perguntou, o presidente Lula, como você se comportaria se nós nacionalizássemos a Petrobras? Isso antes deles serem governo. E eu disse, olha, o gás é de vocês, o petróleo é de vocês, portanto, sabe, vocês fazem o que vocês quiserem. É de vocês, e se vocês assim quiserem. nós nos comportamos. Eu quero confessar para vocês, e falo isso com orgulho, possivelmente se não fosse um governo como o nosso aqui no Brasil, o Evo Morales teria tido muito mais dificuldade na Bolívia, porque aqui no Brasil havia uma elite atrasada que queria que o Brasil fosse... Tá, o vídeo aqui agora já está repetindo. O que vai acontecer? Eu espero que tenha conseguido ouvir o áudio. Para quem não sabe, estamos fazendo live porque faltou luz em minha casa devido a um acidente. Quem chegou agora. O que vai acontecer? Então, vocês estão vendo aí, né? O Carlos só coloca um vídeo do Lula sem nenhum corte, nenhum, zero, onde o Lula está falando sobre a reunião que ele teve com o Evo Morales, quando o Evo Morales sequer era governo. Era só um candidato, teve lá no gabinete do Lula, não. E aí, Lula, o que acontece aí se a gente nacionalizar a Petrobras? Tradução, o que acontece se eu meter mão na refinaria que o brasileiro pagou com seus impostos? E o Lula falou, o gás é de vocês, faz o que vocês quiserem. E a imprensa brasileira, óbvio, né? A postagem é falsa. Por que é falso? Bom, seria muito interessante se a gente recebesse a informação do Instagram, né? Qual o problema disso? Falando sobre a imprensa, a oposição, só quero mostrar aqui para vocês mais um absurdo, não vou nem entrar no mérito de comentar, mas a Folha de São Paulo vem soltar mais uma matéria, não vou nem ler, na verdade, está aqui, vocês podem ler, da Marília Mendonça. Mais uma vez, a Folha de São Paulo tentando implantar uma agenda progressista, se utilizando para a tragédia que aconteceu contra a cantora. É inacreditável, é inacreditável. E a Folha de São Paulo ainda me soltou essa outra matéria. Cristianópolis, onde Marília Mendonça nasceu, se sente esquecida pela estrela morta. Meu Deus do céu, cara. Tá? O Joaquim Teixeira diz, ó, apagaram, mas Nossa Senhora do Print nunca abandona seus abutres. Na Folha de São Paulo, a gente espera tudo. E o UOL, que é do grupo Folha de São Paulo, né? Não sei quem é dono de quem, olha essa matéria. Agora Bolsonaro cai. Bolsonaro usa emoji para parabenizar ministro por leilão do 5G. Bolsonaro postou um emoji, meu Deus, um emoji. Até onde a gente vai descer na política brasileira no âmbito do jornalismo? É inacreditável, é inacreditável. Beleza, a gente não duvida de nada mais da imprensa, nem imprensa duvida de nada. Aí você vê aqui, Hélio Gaspari. Gente, isso aqui foi a matéria do jornal O Globo. Quando você lê esse título aqui, ó, o BD está sem rumo. Você passa, pô, beleza, o cara vai fazer aí um comentário, né, geopolítico, né, mostrando os vínculos da política norte-americana, o que está acontecendo, então a questão política eleitoral de lá, como é que anda essa disputa entre democratas e republicanos. Será que é sobre isso? O Leonardo Coutinho fez um comentário bem irônico, que é, aqui está uma explicação, uma possível solução para o atoleiro democrata. Bom domingo. Querem saber como é que o BD ele pode salvar os Estados Unidos? Querem saber qual é o grande problema dos Estados Unidos e por que eu fiz questão de trazer essa matéria? Acompanhe aqui. O presidente americano Biden conseguiu perder a eleição na Virgínia um ano depois de ter vencido naquele ano por uma vantagem de 10 pontos. Pela onda da carruagem, os republicanos poderão retomar o controle das duas casas do Congresso no ano que vem, ressuscitando o trumpismo. Olha só, agora vem a cereja. A falta de rumo dos democratas pode ser ilustrada pelo caso do blogueiro Alan dos Santos. É um episódio menor, paroquial, e também significativo. Se você quer entender o atoleiro da política norte-americana, como está aqui, ó, está sem rumo, você precisa estudar sobre Alan dos Santos. O cara desestabilizou a democracia brasileira e agora está desestabilizando a democracia americana. E aí o restante da matéria é toda para falar que não, olha só, que tem pessoas que foram deportadas e tudo mais. É o jogo jogado, não tem papéis, volta para casa. E Alan dos Santos? O Alan não tem papel?
Aí diz, ó, seu visto de turista expirou há pouco tempo e Moraes pediu que ele fosse recambiado para o Brasil. O Alan afirmou que ele tinha outro tipo de visto, né? Assim, sabe, você vê a matéria, você acha que é sobre política norte-americana e o Globo, o maior jornal do Brasil, está escrevendo isso. A diplomacia americana pode oferecer abrigo ao Alan dos Santos ou pode tratá-lo como trata os estrangeiros sem a documentação adequada. E ele termina, olha o diagnóstico final. Biden está sendo comido pelos dois lados, pela direita porque tem uma agenda de centro, pela esquerda pelo mesmo motivo. Se isso fosse pouco, dorme durante reuniões chatas. Alan dos Santos. Alan dos Santos está conseguindo, né, ser aí o cara que está desestabilizando a política brasileira. Mas vamos continuar. Aí o Leonardo Coutinho também trouxe a matéria da Folha de São Paulo, patrocinada, olha só, Folha, patrocinado Folha. Ele fala, né, há tempos, a Folha publica matérias pagas pela ditadura comunista. A propaganda disfarçada de jornalismo vem sempre identificada, menos mal, né? Mas a Folha está longe de ser algo que possa ser chamado de respeito ao leitor. O mimetismo em suas páginas a transforma em sócia ou cúmplice do regime. Olha, não tem nem muito tempo. Alto funcionário da ONU considera os comunistas como importante defensora do multilateralismo. Eu não vou nem entrar no âmbito assim de ler o texto nem nada, mas vale a pena comentar a manchete. O que é que tem no mundo, né? Olha só, o mundo tem duas coisas. Só tem dois tipos de relações normalmente: relações bilaterais e relações multilaterais. Quando a relação ela é multilateral, você está fazendo basicamente assim, uma negociação com várias pessoas de outro grupo. Como é uma reunião dessa, você vai botar todo mundo junto numa sala? Não. Você vai mandar representantes dos grupos. E na maior parte do tempo, quem são os representantes? São pessoas que nenhum de nós escolhemos. Nenhum de nós escolhemos. Nós escolhemos o presidente do Brasil, né? Você vê, por exemplo, a questão do Mercosul. O Mercosul ainda funciona um pouco melhor, né? Porque eles se encontram aqui e tudo mais. Mas quando se fala na ONU, alguém de vocês conhece alguém que já votou para o presidente da ONU, algo assim do gênero, secretário-geral? Eu não conheço. Então, os países, eles, assim, pelo menos os políticos da direita, eles falam muito das relações bilaterais, onde o político ele pode conversar diretamente com outra pessoa, aqui é um a um, no homem a homem, e a gente tenta aqui e a gente vai resolvendo. Já a esquerda gosta do tal do multilateral, não é nem a esquerda, mas o globalismo, né? Você vai criar um organismo multilateral que represente vários e vários países. E aí, nesse âmbito, quem é um país que defende esse diálogo global? Os comunistas. Matéria patrocinada pela Folha. Aqui tá pequeno, não sei nem se o mouse está aparecendo na tela, mas tá assim, ó. Conteúdo de responsabilidade do patrocinador. O jornalismo brasileiro. Mas vamos continuar. Ele diz, aqui vai o texto completo. Não se trata de venda de carro sabonete. A Folha sabe bem disso. Meter um conteúdo de responsabilidade do patrocinador e entregar para o leitor com a fantasia de editorial é problemático. Muito problemático. E a Folha de São Paulo nos informa que a Dilma Rousseff e o Silvio Almeida, esse eu não conheço, participam de lives sobre o lançamento de livros sobre os comunistas. E recentemente, sei lá, alguns meses atrás, uns 2, 3 meses atrás, apareceu a Dilma falando, ó, Bolsonaro, se ele estou completamente errado, a esquerda vai voltar a se aliar com os comunistas. A Dilma está se movendo, é um ex-presidente, né? Fala aí com um certo peso. E ainda sobre a imprensa brasileira, Leonardo Coutinho estava on fire nos últimos dias aí. Ele traz, olha essa capa da Veja. Olha essa capa da Veja. Uma família aí na pobreza, passando fome, diz, ó, até a isso voltamos. Porque depois de 26 anos de queda ininterrupta, a mortalidade infantil voltou a crescer. Naquele momento, era 2018, era o Temer, né? Não pode nem colocar a culpa em Bolsonaro. E eu achei essa matéria interessante porque lá em cima, no canto superior esquerdo, até botei aqui a imagem de destaque, você vê, ó, Bolsonaro, a solidão do líder rejeitado por todos os partidos. O que é que está acontecendo agora? Exatamente, né? A mesma narrativa que Bolsonaro está enfraquecido, está derretendo, ninguém quer colar com Bolsonaro e tudo mais, e a gente sabe que é diferente. Mas a gente chega lá.
Vejam só o seguinte: decisão de Rosa Weber de suspender pagamentos do orçamento secreto divide o colegiado do Supremo. E essa matéria é interessante por vários motivos. Vários. Primeiro deles, a divisão do Supremo. Se eu tiver que chutar, eu diria que de um lado, que já estaria fechado com a Rosa Weber, né, para suspender, tá ela, eu diria que o Fachin, eu diria que o Barroso, e eu diria que a Carmen Lúcia também. Esses quatro é meio que certo. Do outro lado, que eu acho que votaria assim para cara, não é matéria, é matéria do poder do legislativo, eu diria que o Gilmar, eu chutaria o Toffoli, talvez o Lewandowski, e aí fica o quê? O Fux, o Alexandre e o Cássio. Acho que o Cássio também votaria a favor, então ficaria o Fux ou o Alexandre. Talvez eu tirasse o Lewandowski, deixaria assim como sem saber quem votaria, o Fux, o Lewandowski e o Alexandre. Então a gente tem aí um 3-3. Temos um 3-3, não, 3-4. Tem aí mais 3 de fora. O STF só está com 10 no momento. Por que eu estou falando desses números? Está se conversando muito sobre a possibilidade disso daí já ser votado agora na terça-feira, o que vai fazer com que a Câmara não avance com a PEC dos precatórios, não avance com nada, sabe? Vai esperar tudo para ver como é que vai resolver, qualquer tipo de mudança e tudo mais, porque nunca se sabe. E você vê aqui, ó, o Estadão Interlocutores dos Ministros afirmam que a decisão de Weber tende a ser mantida, porém com resultado apertado. E é que eu estou falando. Se a gente tiver um 6-4 para o lado da Rosa Weber, de derrubar, suspender o orçamento secreto, deve ter alguma movimentação contrária do legislativo para cima do judiciário. Isso é interessante. Se tiver uma tipo assim, relativa vitória, né, do outro time, falar, não, devolve lá, esquece esse negócio de suspender, não escuta a esquerda, volta aí as emendas RP9, eu acho que o clima acalma, e aí vai começar a se discutir o precatório. O cenário que é assim, o mais confuso, 5-5. Por que o 5-5 é confuso? Não tem voto de Minerva nesse momento. Mas o Fux é o presidente, será que ele não pode desempatar? Não vai. E o que é que isso pode acarretar? Esse julgamento pode ficar parado no Supremo por causa de um 5-5. Tem essa tendência, talvez eles façam um 5-5 proposital para evitar problema. E a decisão pode cair no cara que será indicado para a vaga do Marco Aurélio Mello, que até o momento é o Mendonça. Então você vai meio que gerar uma confusão, porque a Câmara vai colocar pressão, o Senado também está insatisfeito, tem senador insatisfeito, e isso daí pode recair no colo do Alcolumbre. E aí, tá sabatendo do Mendonça, se pauta. Maior confusão que vai dar. Então, um 5-5 nesse resultado, vale a pena ficar de olho para ver o que é que isso daí pode resolver. Se for também um 6-4 para o lado aí de suspender, que foi o pedido da esquerda, podem também esperar alguma movimentação do legislativo contra o judiciário. Vamos esperar aí os próximos dias. Terça-feira a gente vai saber. E sobre os precatórios, vejam só. A bancada do holofote. A PEC dos precatórios nem saiu da Câmara, mas senadores da bancada do holofote, na CPI da pandemia, já se antecipam na defesa dos precatórios dos banqueiros e contra as 400 merrecas para os pobres. É inacreditável, né? Tá todo mundo aí. Se fosse o Lula no governo, ou se o Lula vencer em 2023, por algum acaso, ninguém deseja isso, não vai ser R$400, não. O PT vai botar em 600 e todo mundo vai bater palma. Aí a imprensa brasileira, o Globo vai falar, não, olha só, o Lula se importa com os pobres. Mas, porque é Bolsonaro, é aquela confusão, aquele caos. Eu vou continuar falando muito disso. E entrando aqui no cenário das eleições do ano que vem, espera aí que tá com todo mundo conseguindo ouvir, mas vamos voltar. Tá ouvindo aqui, só deu uma olhada nos comentários rápido. Só para quem chegou agora, estou fazendo assim porque faltou luz, teve um acidente perto de minha casa, explodiu um transformador. Carlos Bolsonaro ontem ele fez um post que a priori é enigmático, mas acho que todo mundo entende que ele está falando. Se não for, assim, posso até ficar surpreso, mas tá parecendo que ele estava falando do Sérgio Moro, o senhor Sérgio Moro. Ele fala o seguinte, conheço uma pessoa que certo fulano o pegou pelas mãos no momento em que metralhava o método de certos operadores jurídicos. Então, o gentil fulano
o tirou da fossa, crendo na índole daquele senhor. Certa vez, conversei com o senhor e falamos aberta e francamente sobre fake news. Gentilmente sorriu e me tratou bem, dizendo que estava tudo ótimo e que, inclusive, alguém muito próximo a ele tinha um temperamento como o meu e que não deveria ligar para aquilo. A gente viu que depois que o tempo passou, Sérgio Moro começou a falar que as fake news são um grande problema. Após a avalanche, aquele senhor abatido, mas vivo, graças ao gentil fulano, pediu um tempo de folga para se recuperar. Então, as coisas vão surgindo mais e mais e vemos a verdade aparecer. Que ele seja o que quiser, sem problema algum. Por fim, acho justo compartilhar mais um pouquinho do caráter de determinadas pessoas. Há muito ainda não revelado e creio que seu time de longa data não está se mobilizando unido politicamente pensando em eleição, mas em outra coisa. Tem muito método. Não é apenas eleição. Sérgio Moro não só está atrás da eleição, a gente fala sobre isso daí. Tem um projeto de poder político. O Ministério Público está envolvido nisso. A gente sabe que também tem um projeto de poder midiático. O antagonista está aí, né? Rodando adoidado. É colocar uma mão na SECOM, é colocar ali. Na verdade, é um aparelhamento de todo o Estado. É um aparelhamento de cima até embaixo. A gente sabe disso, sabe? E aí, vejam só, que eu tô dando essa postagem, né? Você vê que o gentil senhor que ajuda todo mundo, que eu acho que é Bolsonaro, né? Todo dia recebe, né? Um totozinho, sabe? Uma punhalada assim pelas costas. Dessa vez aqui foi a vez do Girão. Não acho que o Girão seja um traidor e tudo mais. Só que aquelas coisas assim, como eu falei para vocês no vídeo ontem, no final, né? Até o ano que vem, a direita vai se decepcionar com muitas pessoas. Muitas pessoas vão sair do armário aí apoiando o senhor Sérgio Moro. O Girão diz, ó, Moro personifica resgate de valores e pode ressuscitar a Lava Jato. Meu Deus, esse pessoal tem uma doença da Lava Jato, assim, ó, o cara é dependente, sabe? Eu não sei do que, psicológico. Parece que só combate a corrupção o que é Lava Jato, meu Deus do céu. Não precisam. Cara, para, respira. Moro personifica resgate de valores, quer dizer o que Bolsonaro não resgata valores? Deus, família, liberdade, família. Aí o cara tava aí, surfou a onda de Bolsonaro, surfou na CPI principalmente, né? Os apoiadores do governo, agora tá aí. Tá? Moro personifica resgate de valores. Até 2022, muita gente aí vai aparecer apoiando o garotinho. Isso daqui eu não vou mostrar para vocês, queria mostrar o vídeo mesmo, mas eu já explico para vocês. Eu recomendo aí. Eu vou mandar o link depois lá no Telegram. Mais tarde, depois que acabar aqui essa live que eu gravar, que eu botar uma capa bonitinho e tudo mais, que ficou tudo atrapalhado hoje. A Elisa, ela fez aqui um recorte antigo do Paulo Henrique Amorim. Não está mais entre nós, faleceu ano passado. E ele está comentando sobre o passado, quando o Sérgio Moro, né, ainda era ministro da Justiça e tudo mais. A Rede Globo dedicou 20 minutos do Fantástico para, sabe, levantar a bola do Moro, que o Moro é um cara sensacional e tudo mais, sabe? A Rede Globo, que todo mundo não, várias pessoas chamam de Globo Lixo, é a responsável por essa imagem do grande herói, né, do Sérgio Moro e tudo mais. E as pessoas continuam acreditando, Sérgio Moro é o candidato da Rede Globo. Se não for, ele é o Lula. E olha só isso daqui, né? Quebrando narrativas. A terceira via, né? O time aí que não tem nenhum apreço, muitas vezes pela verdade, adora a narrativazinha, me solta isso daqui, ó. Lá vem a Eliane Catanhete. A manchete original que está em cima, Bolsonaro depõe na PF, sobre a PF, fala o que quer e Moro não pode questionar. Eu não sabia que Sérgio Moro era delegado. Eu não sabia mesmo. Para mim, quem questionava era o delegado. E lá no Twitter ela faz o seguinte, ó, em depoimento à própria PF, Bolsonaro nega interferência política na PF, mas os fatos comprovam que ele, né, que ele não interferiu, né? A gente mostrou isso bastante ao longo do final de semana. E aí vem pra rua, o braço de rua do movimento lava-jatista para falar por que Bolsonaro prestou depoimento à autoridade policial sem que a defesa de Moro fosse intimada e comunicada? Lê a nota de defesa do Moro e entenda melhor esse questionamento. Quer entender o porquê? Vamos trazer aqui a Janaína Pascoal, que vai apoiar o Moro em 2022. Gente,
Falo para você. Quem não quiser acreditar, não acredita. Janaína Pascoal já negociou, anda negociando a candidatura dela para ser senadora em São Paulo. E ela fala, um dos termos é o seguinte: eu não me importo em quem o partido vai apoiar, vocês podem apoiar até o Lula, agora eu vou apoiar o Moro. Eu vou apoiar o Moro. Eu não acho que o Moro vai ser candidato à presidência, mas ela falou, eu vou. Então é, assim, aliadíssima do Sérgio Moro. E sobre esse fato ela fala o seguinte, ó: por uma questão de justiça, faço aqui um esclarecimento. Tenho lido que a Polícia Federal deveria ter intimado os advogados de Moro para acompanhar o depoimento de Bolsonaro. Mas a verdade é que a Polícia Federal nunca notifica os advogados, sequer daqueles que serão ouvidos. Nunca isso acontece. As notificações chegam para os intimados a depor e, na prática policial, inquéritos não admitem contraditório. Eu até sou crítica a isso, mas é como ocorre. Não vejo por qual razão, no caso, em apreço seria diferente. Qualquer advogado fiel à realidade confirmará o que eu digo. Eu nunca vi isso. O depoimento tem que ligar para o advogado Moro, vem aqui, pergunta para Bolsonaro, vem aqui fazer umas perguntas. É inacreditável, bicho. É inacreditável aonde as pessoas vão para tocar o terror. Aí aqui está um grande exemplo da máquina lavajatista operando. A máquina lavajatista. É uma ideologia como se fosse um marxismo e tudo mais. O Moro, né, tá precisando de ajuda. Como foi que sempre a ajuda veio? Coloca pro Maynard, soltar a narrativa, fica batendo todo santo dia para já chegar no tribunal condenado. Basicamente isso. E aqui o Maynard já está mandando um aviso para o Luciano Bivar. O Bivar aí tá vendo, não sabe se apoia o Moro, quer ver até se apoia Bolsonaro em 2022. E o Diogo Maynard me manda isso daqui, ó: PSL nadando em dinheiro. Hã? Nadando em dinheiro, o que é que tem de mais? Vamos ver. Aí ele me faz essa matéria, num tom aqui quase criminoso, como se o PSL fosse um partido criminoso, estivesse cometendo algum crime, só para ver, ó, pode piorar, a gente pode continuar batendo. Aí vem, ó: dono da maior cota do fundo partidário, o PSL não gastou nem metade dos 85 milhões, né, que entraram em sua conta até setembro. A legenda comandada pelo Bivar irá se fundir com o DEM para virar o partido mais rico do país. De acordo com o TSE, o PSL pagou até o momento 41 milhões de fundo. Gastou até o momento 41 milhões de fundo. Como mostrou a Cruzoé, ó, já saiu no Cruzoé, aí traz no antagonista, a verba disponível é tão superior para as necessidades do partido que a legenda gastou quase 5 milhões e meio à vista para comprar imóvel onde fica a sede em São Paulo. A verba é tão superior na cidade do partido. Cara, que é o que deu pro Moro? É dar pro Moro gastar. É dar pro Moro gastar para a campanha do Dallagnol, para a campanha do Castor, do Boquita, do Janot. Já quer botar a mão no dinheiro do PSL. É a turminha do Moro. Turminha do Moro. Não se aguenta. Não se aguenta. Eu até achei isso aqui, só quero mostrar para vocês. Eu achei sensacional. Sensacional. O apelido que o Leandro Demore deu. Cláudio Dantas veio ontem falar, ó: elas estão descontroladas. Aí o Demore diz, ó: eu sempre digo para mim mesmo, sábado à noite, não tweet bêbado, Leandro. Aí ele vai e posta, ó: fora isso, eu teria vergonha de seguir na profissão se o público descobrisse que o meu trabalho é ser camelô de procurador. O cara é camelô de procurador. Você vê, ó: Deltan usou antagonista para interferir no Banco do Brasil, COAF, na eleição do Conselho Superior do Ministério Público, da PGR, tudo, tudo. Vergonha, cara. E agora quer meter mão no dinheiro do PSL. Aí já tinha, né, Boquita, Deltinha, Moro, Janot e agora o Diogo Castor, o homem do outdoor. O homem do outdoor também que entrava na política agora. Até 2022, daqui a pouco vai ter mais candidato lavajatista do que vaga no Senado, né? Modesto Carvalhosa, daqui a pouco vai falar, ó, também vou. Tá demais. E isso daqui, sabe o que eu quero destacar? Como eu falei no vídeo de ontem, esse pessoal está enterrando os bons frutos da Operação Lava Jato. Eles estão dando munição para a esquerda, principalmente o Lula, falar aí, ó: tudo que esse pessoal fez contra a gente tinha apenas um único objetivo, e esse objetivo era um projeto político, eleitoral, por isso que me prenderam e tudo mais. Eles estão dando munição para a esquerda brincar, pular, rodar e fazer o que eles mais gostam. Você já sabe disso daí também.
Aí, veja só, a gente fez a pergunta, né? E o Moro sabe que essa pergunta vai doer. Por que Moro não fala do Lula? Revista Veja diz, ó, a resposta do Moro candidato para anulação das condenações de Lula. Ex-juiz da Lava Jato está sendo treinado para responder a perguntas espinhosas de sua carreira como magistrado. Aí diz, ó, em toda a campanha eleitoral, o candidato a presidente tem de mostrar virtudes capazes de convencer o eleitor, mas também se preparar para os inevitáveis contra-ataques dos adversários. Com o ex-ministro, né, o Moro não vai ser diferente. Vai se filiar ao Podemos na próxima quarta e anunciar em evento de pré-candidatura. E aí o Moro já começou a ser orientado sobre como responder ao mais espinhoso dos temas que o atingem. O fato do STF ter anulado sua sentença em que condenou o ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. Assim, eu acho que a pergunta não é sobre o STF. Eu não acho que essa pergunta. Eu acho que a pergunta que o Moro tem que responder é por que ele defendeu a decisão do Fachin. Por que ele defendeu o Fachin nas redes sociais, em seu Twitter, no dia 12 de março de 2021. Por que o Moro defendeu a decisão do Fachin que deixou o Lula ficar elegível? Já tá aí, candidato. Só gogó e narrativa, vendo como é que sai pela tangente. E vai ter gente apenas esse cara. Isso aqui não vai dar para mostrar nesse vídeo aqui, porque formato live tinha que dar o play no vídeo, mostrar para vocês. Então, depois a gente comenta sobre isso, é só ligação ao Ministério Público. Olha isso daqui. Bolsonaro fazendo negacionista, terraplanista, eletricista, mecânico, taxista, motorista de ônibus, todos os istas Bolsonaro né? Todos os adjetivos do Brasil. Aí agora, Eduardo Paes assinou o decreto que libera rodas de samba. Ainda assina sem máscara, todo mundo sem máscara, mas o decreto que não tem, ainda mete um xingamento, dá uma mitada, uma lacrada, aí todo mundo bate palma. Cadê a matéria aqui do Globo? Que ninguém tá vendo de máscara? Cadê? Não tem, né? Não tem, porque aí pode. A Elisa trouxe o vídeo, também queria mostrar o vídeo pra vocês, com ele xingando, né? Não vai dar, sabe como é? A live hoje tá sendo improviso, faltou luz. E agora eu vou começar na parte interessante. A parte mais importante é isso daqui. As movimentações do PT. A gente já tá comentando a disputinha aí, né? Do Alckmin com o Pacheco, para ver quem vai ser o vice do Lula. E a Folha de São Paulo vem, obviamente, para apoiar, né, um dos dois, e na verdade apoiar o Lula, o que vier é lucro. Chapa Lula/Alckmin seria boa ideia, talvez boa demais para o Brasil de 2018. É de uma solução com esse espírito que o país precisa para voltar ao caminho que queremos. Caminho que queremos. Quem quer? O servidor federal, né, que é doutor em sociologia pela Oxford. A mídia brasileira isso não faz nem questão de esconder. É Lula 2022. E é isso que surge, para mim, a principal matéria do final de semana. Essa daqui. A principal matéria por tudo que acontece. Primeiro, onde ela foi publicada? No Metrópolis. Segundo, porque foi publicada? Guilherme Amado. Está grifado em amarelo. Terceiro, manchete. Frente Democrática. Quarto, manchete ainda. José Disseu. Ainda na manchete, Tucanos. Discussão. Frente Democrática. José Disseu e Tucano se reuniram para discutir Frente Democrática. Vocês têm que se perguntar o seguinte. Por que Disseu iria querer contar para o Brasil que ele está se encontrando com outros políticos? Por quê? Para quê? Para mostrar que está aberto ao diálogo? Para mostrar que o PT está vindo aí e está aberto para conversar com todo mundo? Para mostrar que uma frente ampla precisa ser criada? Porque, cara, a gente tem que parar e, como a gente vem falando de forma reiterada em vídeo, a frente ampla não é para eleger o Lula, é para travar o Brasil. O ex-ministro José Disseu do PT almoçou recentemente com os tucanos Aloysio Nunes e Arthur Vigílio e discutiu a necessidade de se formar uma frente democrática contra Bolsonaro na eleição de 2022.
Disseu foi à reunião acompanhado de um amigo. Os três políticos se conhecem desde a luta contra a ditadura. O Aloysio Nunes era motorista do Marighella. Homem forte do primeiro governo Lula e até hoje uma figura de poder no PT, Disseu foi questionado sobre qual papel exerceria na candidatura do ex-presidente em 2022. O ex-ministro afirmou que não recebeu nenhuma missão específica e que isso só será definido mais para frente. O almoço terminou com a promessa de que haverá novos encontros no futuro. Novos encontros significa então que a aliança vai sendo construída. Com a necessidade de estar conversando de forma reiterada com tucanos, pessoas ligadas à esquerda. E essa matéria foi do Guilherme Amado. A gente também já comentou no passado, com 206 deputados, o país para. Com 206 deputados, o país para. Ou pelo menos nenhuma grande reforma pode ser feita. Nenhuma grande mudança que mexa na Constituição, ou seja, que precisa de uma PEC, pode avançar, porque precisa de 308 votos. Se você tem 206 deputados, já foi. O máximo que a oposição vai ter são 307. E tive conversando durante o final de semana, depois que eu vi essa matéria, e o que tem se ouvido é que o objetivo do José Dirceu, na verdade, não são nem 206. São 250 deputados na Câmara Brasileira. 250. E aí a gente agora não está falando com 250 de apenas você travar o Brasil, mas escolher o presidente da Câmara, pegar para si as mais importantes comissões, CCJ, por exemplo, a de finanças, que também quase tudo passa por lá. A gente está vendo as movimentações recentes, COP, G20, Comissão do Meio Ambiente, vem sendo assim algo bem disputado. Aí vem a agricultura, nesse momento que a gente vem passando aí, vários problemas no mundo, desabastecimento. Então, muita coisa vem acontecendo. A esquerda, e assim, está aberta para o diálogo. E porque eu falei que a matéria ela é interessante do início até o fim, por mais que seja uma matéria curta. Vamos ver aqui no passo a passo. Guilherme Amado, Metrópolis, tudo mais. Matérias recentes do Metrópolis. O almoço entre Kassab e Dirceu. Isso foi em julho. Nós não vamos contrapor, diz Dirceu, sobre ataques de Ciro ao PT. Isso foi em maio. A gente não vai gerar inimizade. A gente não vai brigar com ninguém. A gente está aqui para fazer uma frente ampla. A gente vai destruir através do legislativo. Através do legislativo, a gente vai destruir o autoritarismo bolsonarista, os arroubos autoritários da direita brasileira. E vocês vão ver quando a gente chegar nos intelectuais do PT. Aí você vê aqui. Sabe que essa aqui é uma matéria interessantíssima, porque foi a primeira vez que meio que tentam colocar que Bolsonaro era um gênio. Quem criou a narrativa que Bolsonaro era gênio foi o José Dirceu. E nessa matéria de 20 de abril do ano passado, é onde Dirceu plantou a sementinha da Frente Ampla. Na manchete você vê, a hora é agora, impeachment já ou o golpe virá. E nessa parte da grafada de azul que estava falando assim, que a esquerda tinha que respirar e entender que agora era a hora de se juntar com a direita liberal, que apoiou o capitão e o projeto econômico ultraliberal do seu ministro da Economia, mas distanciou-se dele frente ao seu autoritarismo, seus ataques à democracia, às instituições e tudo mais, e tudo esse blá blá blá. José Dirceu. Aí, olha isso daqui. Quem vai escrever aquela matéria? A do Dirceu, Guilherme Amado. Parece que o Guilherme Amado vem ajudando aí o José Dirceu a propagar a necessidade da frente ampla, ou que uma frente ampla vem sendo criada há um bom tempo. Abril do ano passado, olha, o Guilherminho, olha o Gui. Julho do ano passado também. A primeira, a nova oposição. A direita democrática se une à esquerda contra Bolsonaro. E vocês já sabem que o Guilherme Amado é um dos jornalistas da imprensa brasileira que aprendeu literalmente todas as técnicas do lava-jatismo, de você criar matérias e soltando de forma reiterada na imprensa, factoides, dando barrigada para quê? Para justificar movimentações no âmbito do judiciário contra algum alvo aí, né, que você tem, algum grupo político que você tem como alvo. Olha de baixo.
Esquerda e direita democráticas tendem a acordar. A direita democrática, porque Bolsonaro é a direita democrática. Olha o subtítulo grifado de amarelo. Bolsonaro não vai sair sem abrandar o modo autoritário como governo, enquanto Lula, olha só, quando Lula não estiver ao lado de Janaínas, Renans e Amoedo. O Amoedo, esse ano, na parcela do MBL, estava fechada aí com os sindicatos, né, petistas. O Renan é amigo de Lula, não sei nem porque botou aí. A Janaína acho que não vai. Aí você vê aqui, matérias antigas também, ó. Quantas casas restam para a consolidação de uma frente ampla contra Bolsonaro? Uma coalizão abrangente poderia colocar fim no presidente. O que impede a formação de frente ampla de oposição no Brasil? E o que impede? Ele já sabe desde o ano passado, e por isso que o Disseu, ó, está... O que foi que o Disseu falou aqui do Ciro? Olha só. Não, nós não vamos contrapor. A gente não vai contrapor. Por quê? Ó? Interesses eleitorais e desavenças políticas estão entre as razões que dificultam coalizão de partidos de esquerda e centro-direita contra Bolsonaro. O Disseu está falando, a gente não vai gerar desavença com o PDT. Não vai. Deixa o Ciro bater. Apanha, aprende a apanhar. Frente ampla. 250 deputados a partir de 2023. A gente vai destruir o governo através do legislativo. Não vai passar nada. Não vai passar nada. Nada. Aí você vê aqui, ó. Ano passado. Site oficial do PT. Uma figura que também... A gente vai começar a entrar agora nos intelectuais do PT. Aloysio Mercadante. O Aloysio Mercadante, ele não é qualquer petista. Ele é o cara que está à frente da Fundação Perseu Abramo. E essa matéria, perceba, ela vem 20 dias antes, 19 dias antes da matéria do José Disseu, que fala na frente ampla. O Mercadante é o primeiro a falar. Ou seja, os intelectuais do PT chegaram na conclusão que é preciso formar uma frente ampla. A ideia é uma ideia petista. 2 dias depois, o Guilherme Amado, no dia 3 de abril, solta a primeira matéria dele. E vejam só, o Luiz Mercadante, além de estar aí à frente dos intelectuais do PT, já foi ministro da Educação, Casa Civil, Educação de novo, Ciência e Tecnologia, figurão, durante a era Dilma. E aí, meu amigo, como vocês podem ver aqui, em setembro do ano passado, o PT lançou aí um plano de reconstrução nacional em oposição a Bolsonaro. Depois do ex-presidente Lula se colocar à disposição para enfrentar o governo de Jair Bolsonaro, o PT vai lançar nos próximos dias um programa de reconstrução nacional. A próxima etapa, afirmou lideranças petistas, é aproveitar o lado dos candidatos para as eleições e tudo mais, como espaço para Lula amplificar suas críticas. Isso aqui foi matéria do ano passado. Aí você vê, ó, o programa é elaborado por quem? Fundação Perseu Abramo. O PT não é a direita maluca da Chia do Zap que defende Bolsonaro, todo mundo junto assim faz. A gente bate as ideias no liquidificador e tenta tirar uma coisa útil, né? Não tem nenhuma estrutura. O PT não. O PT tem tudo planejadinho no curto, no médio, no longo prazo, trânsito internacional, foro de São. Você já sabe. Então, a Fundação Perseu Abramo fez lá. Programinha, né? Sob a coordenação do Aloysio Mercadante. E aí, diverge frontalmente, segundo o PT, dos caminhos trilhados pelo governo Bolsonaro, tudo mais, blá, blá, blá. No texto em que anuncia o programa, o partido usa a expressão oposição propositiva, que vai vir para propor coisas, e já falava, embora tenha assinatura do PT, afirma o partido, o programa contempla sugestões de outras siglas, como PDT, PSOL, Rede, PSB e PCdoB. Outras siglas. Pô, o que é que vocês querem? Já vamos nos unir aqui agora. Vamos tentar reduzir as desavenças. Em 2023, a gente vai vir atropelando. E aí, olha só. Isso aqui é de agora. Vai acontecer amanhã. Amanhã, entre 9h30 às 11h30 da manhã, a Fundação Perseu Abramo vai estar produzindo alguns congressos, palestras. Vejam só. Cultura e democracia. Crise e transformação. A ascensão da extrema-direita vem minando as bases democráticas e é necessário traçar uma estratégia para impedir, né, que a barbárie encontre solo fértil. Tradução. Tem que traçar uma estratégia para a gente reduzir o alcance da direita. Sabe que as ideias da direita, elas parem de prosseguir de à frente.
A conjuntura exige esforços para pensar a crise democrática em um projeto profundo de transformação social, que deve passar necessariamente pela participação e o papel da cultura e da arte nesse processo. Está todo mundo pensando. Eles não param. Não param. O PT está focadíssimo em 2023. Se o intelectual do PT está com esse espírito dentro do corpo, imagina como é que está o militante. O intelectual, aquele cara, né, mais pomposo, charutos, suspensório, né, bonezinho bonito, chapeuzinho. Imagina o militante do cabelo azul. Como é que não vai estar aí chegando a partir de 2023? O carro do PT está na pista há muito tempo. Há muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Quem também está se movimentando são os ex-bolsonaristas. Deixa eu ver quanto tempo tem que ainda dá para falar aqui. Dá para falar de quase tudo no vídeo de hoje. Os ex-bolsonaristas, que alguns deles eram mais Bolsonaro do que Bolsonaro. Senhorita Joyce Halseman, Alexandre Frota, Júnior Bozella, Julia Lemos. E veja, essa matéria que é interessante porque ela demonstra para a gente algumas coisas que uma parte da direita parece não entender. Eu vejo muito candidato, eu vejo muito deputado da direita que acha que tudo vai se resumir às redes sociais. E não vai ser isso. Não é só a rede social que vai decidir uma eleição. E você vê o seguinte, rompidos com o Bolsonaro, se movimentam para seguir com mandatos em 2022. Aí fala do Alexandre Frota e tudo mais, você vê, eles têm traçado estratégias desde o ano passado para tentar se manter na Câmara, longe da sombra do presidente. E estão realmente trabalhando. Você vê, entre eles Frota tomou a decisão mais extrema e não vai tentar a reeleição. Vai vir como deputado estadual. Vai baixar a bolinha, o importante é estar dentro da máquina. Aí o Frota, olha só, enquanto nossos políticos, vários deles, ficam nas redes sociais, gente, esses dias eu vi deputado de direita fazendo postagem celebrando audiência, tipo, da Jovem Pan. Nada contra, mas assim, eu acho que a Jovem Pan vai ter um papel importante, ao ponto que eu ainda acho que a Jovem Pan vai apoiar o Moro, fico meio assim, mas, cara, tu tá fazendo uma postagem para celebrar a audiência, sério mesmo isso daí? Quantos dos nossos deputados, sabe, desceram nas comunidades, nas favelas, fazendo trabalho social, procurando encontrar realmente os trabalhos de base? Quantos deputados? A gente não vê muito isso daí de postagem para os nossos deputados. Já o Frota, ex-ator, né, que fazia ousadia, parece que às vezes pensa um pouco mais. Você vê, montei projetos sociais, fui um dos autores da Lei Aldir Blanc, vi que não dava para ficar de braços cruzados, que era preciso ter um olhar para as minorias, arco-íris, mulheres. O Frota estava aí, projeto social, se encontrando com o povão, um homem a homem. Não é todo brasileiro que está na internet, não é todo brasileiro, tem gente que está ali, no chão de fábrica, tem que ser resgatado. Essa campanha será importante para eu conseguir enterrar essa coisa sombria que é o bolsonarismo. Se o Frota vai conseguir, não sei, mas está fazendo por onde. Frota afirmou apostando na candidatura de Rodrigo Garcia, olha isso aqui agora, ao governo de São Paulo e tem feito reuniões com prefeitos e vereadores para montar palanques. Pessoal, pensa o seguinte, você é candidato a deputado. Você vai rodar o estado todo, né? Porque você recebe voto do estado, ou vários locais pelo menos. Eu acho que você não quer gastar muito dinheiro, e até porque não necessariamente você tem esse dinheiro todo. Então, quanto mais barato for a sua campanha, melhor. Para a sua campanha ser barata, você tem que ir na famosa chepa. Você tem que ser o chepeiro, né? Pagando nada. Se já tem lá a campanha dos governadores, os prefeitos abrindo assim as portas, fica muito mais barato, né? Então, Frota já está colando no Rodrigo Garcia, que aí em São Paulo, estava conversando com o pessoal que está dentro de campanha, acompanhou anos, assim, 10, 20 anos acompanhando o política nacional, são nem pessoas da direita brasileira, nada, o pessoal me contando, assim, tentando entender como é que funciona. Eles me falam que tem campanha de governador de São Paulo que se gasta 65 milhões de reais. Tem algum deputado que vai gastar isso? Então vocês entendem o tamanho da proporção que é. Então, é importantíssimo você ir lá montar uma estrutura. Espero que os nossos deputados de direita e os nossos candidatos estejam se movimentando nesse mesmo âmbito, tentando ter a estrutura por detrás da sua campanha.
Aí você vê aqui, ó, aqui é sobre a Joyce. Meu eleitor é muito mais lavajatista do que bolsonarista, disse a Joyce, blá blá blá. Eu sou pior que o Sérgio Moro, se tiver uma relação muito próxima. Vou trabalhar para manter esse eleitor que acredita que o lugar de Bolsonaro e Lula é na cadeia. Só choradeira, choro. Na contramão de quem buscava um voto ideológico, Bozella, a Joyce também vai colar no Rodrigo Garcia, mas aqui, o Bozella, disse não se preocupar em ter um desempenho pior do que os 78 votos do pleito anterior. A minha questão é diferente. Tenho base eleitoral. Meus votos vieram com diretórios que ajudei a construir. Tá lá, ele tem o domínio do PSL, começou a botar um secretáriozinho aqui, um secretáriozinho colar, um cabo eleitoral aqui, um cabo eleitoral colar. Nesse processo de agora, intensifiquei o trabalho para ajudar a eleger prefeitos e vereadores. Já falamos sobre isso. Meu perfil de eleição é essencialmente municipalista. Bozella afirmou que tempo de televisão não vai fazer diferença e não apostará em redes sociais. Nunca foi minha praia. Ele vai pro chão de fábrica. Ficar nesse daí que as redes sociais vão ser um fator determinante, rede social é importantíssima, tem a função dela, mas o papel mais importante de todos, da eleição, é o que vocês fazem diariamente. Pega uma pessoa, conversa, esclarece, leva informação. A rede social tem que servir como fonte de informação. E o trabalho vem depois disso. O depois é o sair de casa. É conversar com um amigo, conversar com um primo. Quantos de vocês não converteram votos? Todo mundo já converteu voto. E se a oposição está aí com sua frente ampla, o Bolsonaro também tem a frente ampla dele. Não é tão ampla assim, também não é a frente ampla dos nossos sonhos, mas está se movimentando. E envolve os partidos, e como a gente vem apostando, PP e PL discutem chapa conjunta em acordo sobre filiação de Bolsonaro. E aí diz, ainda que o presidente não tenha batido o martelo sobre seu destino partidário, os dois partidos do Centrão que dão base de sustentação para o seu governo, PP e PL, devem compor a chapa presidencial, um filiando o chefe do executivo e o outro sendo o vice. Este é o acordo que vem sendo discutido pelas cúpulas das duas legendas e por auxiliares palacianos. Tem algumas novidades de bastidor. Hoje, os republicanos também considerados um dos partidos mais próximos a Bolsonaro, mas a chance é muito baixa. Muito baixa. Ainda digo, é PP-PL. É PP ou PL. Vai ser um, vai ser outro. No PP, o acordo da chapa é tido como fechado. Já no PL, pessoas próximas a Valdemar dizem que o dirigente tem apenas conversado sobre a construção de eventual chapa no futuro, mas que não houve nenhum compromisso fechado com Ciro Nogueira. Então, não vai. Tá? De cara feia. A ideia de ambas as legendas, mais do que garantir a reeleição de Bolsonaro, é formar uma bancada robusta no Congresso. Também sabemos disso. A do presidente diz que no PL, Bolsonaro teria mais possibilidade de influenciar diretórios estaduais, porque só tem um cacique. Quais são os nomes fortes do PL? Valdemar Costa Neto. Aí tem Marcelo Ramos, que não manda em porcaria nenhuma, não é cacique, ainda é oposição, mas é um cara assim um pouco mais famoso. Flávio Arruda, não manda nada também, né? Você conversa ali, nome é homem, cara, já foi. Você pega no PP, só no que tá aí, sabe, no dia a dia da política a gente vê, Ciro Nogueira, Arthur Lira, Ricardo Barros, só para começar. Aí você vê, tem senador, tem um Reis que é do governo, mas também manda lá no estado dele, tá, mas é muita gente mandando, então tem esse problema. A ideia de ambas as legendas, mas a gente falou aqui, no PP o cenário é diferente. Na Bahia, por exemplo, congressistas do PP querem apoiar a candidatura do petista Jacques Wagner. Olha as opções que nós temos na mão. O partido com vários caciques apoiando a esquerda, o partido Valdemar tem um cacique só, mas está fazendo gosto ruim, está botando no queixo, não tem nada acertado, não acertei nada com ninguém. E o que é que eu venho ouvindo? Bastidores da política. Venho escutando. Hoje, a leitura de grande parte do governo, de pessoas ali próximas, é que hoje estaria mais assim, pendente para ir para o lado do PL. Por quê? Porque o PL está nesse aí meio que não vai, fazendo cara feia. E aí se espera que, assim, caso fosse para lá, e não ia ter como o PL não apoiar, né, porque seria o partido do presidente, e com o PP seria mais fácil de conversar, e acham que seria uma certeza que o PP estaria com o Bolsonaro, por tudo que já fez e por toda a composição do governo, o Ricardo Barros na Câmara, o apoio ao Lira, o Ciro Nogueira e tudo mais. Então hoje o governo estaria tendendo mais
para o PL. E o empecilho aí é realmente organizar esse meio de campo para aquela fala que o Bolsonaro falou, eu fui atrás, aquela fala é muito real, quando ele diz o seguinte, vai ter, quem eu escolher casar, as outras aqui de fora vai ficar chateada comigo. Esse hoje é o ponto, porque ainda não foi decidido o partido, é isso. Porque fulano, ciclano, botando, vai ficar meio chateado comigo. Esse é o ponto que falta para decidir o partido para 2022. Ainda tem aqui mais uns 6 minutos para bater 1 hora. E o PP também quer trazer Bolsonaro, né? O PP se considera a opção mais vantajosa para um Bolsonaro imprevisível e desafiado por Lula no Nordeste. O PP diz que tem mais capilaridade, que tem isso, que os diretórios estaduais já aceitaram o Bolsonaro e tudo mais, mas por outro lado a gente está vendo ali que o PP quer apoiar o Lula. Então fica meio complicado. Volto a falar. O que eu posso falar para vocês assim de coisa de pessoas que eu confio na informação é que hoje o Bolsonaro estaria indo para o PL porque acha que o PP de qualquer jeito estaria na base aliada e formaria essa aliança e possivelmente hoje o cenário é Bolsonaro, presidente PL e o vice de Bolsonaro viria pelo PP. Sobre o Mourão. Mourão amplia conversas para viabilizar a candidatura no Rio em 2022. Mourão anda conversando com muita gente, segue negando que não vai ser candidato a governador, mas mesmo assim sai conversando com um monte de gente. E aí tá falando, conversa com um, conversa com outro. E um ponto que realmente vem empolgando o Mourão, e eu também vi isso daí, inclusive de pessoas que estiveram bem próximas do Mourão, é que no Rio de Janeiro, e aqui a Globo acertou, essa informação é exatamente essa, é esse final aqui, ó. Aqui, ó. O enfoque na eleição do Rio vem sendo estimulado por interlocutores de Mourão e políticos fluminenses em meio à percepção de que o Cláudio Castro, não consolidou até agora o voto bolsonarista no estado. E se sabe que a base bolsonarista é grande. O pessoal fala, Mourão, você está bem. E nas pesquisas internas, eu falei, já recebeu ano passado, Mourão, no Rio de Janeiro, candidato, bem colocado. E ainda mais no segundo turno contra o Marcelo Freixo. Aí Mourão é surfada, Rio de Janeiro. Problema de segurança pública. Marcelo Freixo, musiquinha, pomba da pai. Não vai. Não vai. E aí, só para a gente fechar o vídeo de hoje, as notícias boas aqui do governo. Na rodada de ontem, mais de 1.000 famílias de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, receberam o título de propriedade de suas terras. Foram entregues 531 documentos definitivos e 541 contratos de concessão de uso para assentados da região, além de créditos para desenvolvimento e produção. Muitos homens e mulheres do campo esperavam por esse momento há mais de 15 anos. Está lá Bolsonaro rodando no Brasil. Isso aqui acho que não deu tempo nem de mostrar ontem. Isso aqui mostrou ontem, estava tomando a Pepsi. E aí tem vários vídeos, né? Bolsonaro seguindo aí, passeando pelas ruas do nosso Brasil, motocicletas, e sendo aí bastante, assim, bem recebido, né? Pela população brasileira. E enquanto isso, a gente não vê o Sérgio Moro em lugar nenhum. Quanto tempo tem que a gente não vê o senhor Moro passando por lugar nenhum, se encontrando com o povo, o Lulinha Paz e Amor também. Enfim, é isso. Se teve alguém se tornando membro, se teve alguém mandando superchat, me desculpa, eu não estava lendo os comentários, estava vendo as notícias, expliquei mais cedo, se está fazendo live, porque faltou luz em minha casa, teve um carro, teve um acidente, explodiu um transformador, por isso que foi desse jeito hoje, mas enfim, conseguimos passar a mensagem, não paramos nunca, sem retroceder. Se estiver chovendo canivete, eu vou dar um jeito, estávamos aqui, foi de última hora, a gente vai se virando com a gente na mão, improviso, notebook daquele jeito, mas sem vídeo não ficamos. Não tem. Chega a dar uma tristeza, falei, eu não vou gravar hoje não, véio. Hoje mais tarde vai ter hora do strike, não vou gravar. Falei, não vai gravar o quê, velho? Tem um vídeo do dia. Passei o tempão montando o vídeo, enfim. Fiz o vídeo, tá aqui. O áudio não tá dos melhores. Ontem também não tava, deu um problema, ficou com um reverb ligado, mas enfim. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada, né? Pelo amor de Deus, ajuda o canal a crescer. Vamos tentar bater 500 mil de inscritos até o final do ano. Mais tarde tem hora do strike. E amanhã, obviamente, estamos de volta. Aquele grande beijo, abraço, estamos juntos e valeu, meus amigos. Fui, né? Ainda não fui, não. Tô aqui fechando a live aqui no notebook devagar.